Igreja de Nova Vida, sua família em Caratinga. Marcos 15, 16, vamos até o verso 41. Você pode ficar de pé no seu lugar? Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é ao pretório, e se reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes, para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito a acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. Cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Senhor, envia a tua palavra. Dá-nos entendimento da cruz de Cristo. A humanidade não compreende, não entende, ó Deus, a morte de Jesus na cruz. E muitas vezes nós não conseguimos, ó Deus, ver um valor nisso. Muitas vezes, por estarmos distantes, ó Deus, nós não entendemos, Senhor, o que realmente levou Jesus a morrer na cruz. Mas nessa noite, através da revelação do Senhor, Tu és um Deus de revelação. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no Teu conhecimento. A revelação da Tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Que haja entendimento desde a criança até o adulto, o ancião, acerca do que Jesus fez ali na cruz, Senhor. E por que Ele esteve ali pendurado durante 6 horas. Fala conosco, Senhor. Que a partir de hoje, a nossa visão acerca da crucificação possa ser mudada. Em nome de Jesus. Pai, não simplesmente só uma leitura, um fato histórico,
mas algo que transcende, que transforma toda a nossa existência. Fala conosco. Ó Deus, a cruz pode estar no passado, mas a redenção dela está no presente. Nós precisamos, ó Deus, desse poder da cruz na nossa vida. Em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Querido, pode se assentar. Interessante esse texto. Marcos, ele narra de uma forma diferente dos outros acerca da crucificação de Jesus. A cruz é um objeto de maldição. Para o judeu, era algo terrível. Era uma morte muito cruel. A crucificação ela foi inventada pelos persas e foi copiada pelos romanos, que deram uma melhorada nela. Eles tinham um tal de flagelação que era antes da crucificação, e a crucificação era algo para pessoas de baixa classe, para escravos, e geralmente para estrangeiro. Nenhum romano era crucificado. Era uma morte comum naquela época. Talvez por isso os evangelhos não dão muita clareza acerca da crucificação. Eu queria trazer para você aqui a visão de um médico acerca da crucificação, mas o tempo não vai nos permitir. Um médico americano, um oftalmologista, ele pesquisou na questão científica sobre cada detalhe da crucificação de Jesus. Para muitos, Jesus morreu por asfixia, mas não é verdade. Jesus morreu por infarto, o coração de Jesus explodiu, porque ele carregou o nosso pecado. É interessante observar que Jesus, ele permaneceu 6 horas na cruz. De 9 da manhã até às 15 horas. De meio-dia até às 3, houve trevas, escuridão. O que aconteceu durante esse tempo de trevas e de escuridão? Aconteceu muitas coisas, queridos. Lá no Calvário, nós vamos entender nessa noite o que aconteceu. E lá Jesus, ele proferiu 7 frases. Depois de ter sido flagelado, a primeira coisa que Jesus levou foi um soco no rosto. Depois bateram na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele, colocaram uma coroa de espinhos, trocaram de roupa. Foi todo um apanágio, toda uma situação. E Jesus permaneceu calado, como uma ovelha muda para o matadouro. A primeira frase que Jesus profere na cruz é quando os soldados estão ali lançando a sorte pelas suas vestes para se cumprir a escritura, e Jesus lança uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Depois Jesus lança uma palavra de afeição. Ele olha lá da cruz, o sofrimento da sua mãe junto com João, o apóstolo amado, e ele diz: aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Depois Jesus fala uma palavra para um homem que estava crucificado com ele, uma palavra de salvação. Ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois Jesus, ele fala uma palavra de si mesmo, em particular, uma palavra de agonia. Ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Referindo lá ao Salmo 22. Depois Jesus, ele faz uma outra palavra: tenho sede, revelando a humanidade de Jesus. Quebrando muitas teorias, dizendo que Jesus era só divino. Não, Jesus era humano. E Jesus, ele pronuncia a 6ª frase: está consumado. Ele realizou toda a obra. Ele disse: Pai, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para realizar. E ele fala a última frase. Diz que Jesus dá um alto brado. E ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que levou Jesus a morrer na cruz? As profecias. O Antigo Testamento tem várias profecias que a morte de Jesus seria uma morte de crucificação. O próprio Jesus afirmou isso, que ele nasceu para morrer. Lá em João capítulo 3, eu gostaria que você viesse comigo, e a Bíblia vai apontar que Jesus tinha que morrer por morte de cruz. Evangelho de João 3, verso 14.
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então Jesus está falando que a morte dele seria uma morte por crucificação. No Evangelho de João ainda, no capítulo 12, verso 32, Jesus traz uma outra palavra das Escrituras dizendo: Mas quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que havia de sofrer. Nessa época, os judeus estavam sob a dominação de Roma. Haviam vários governadores estabelecidos nas províncias. Pilatos estava na Judéia, era o governador, o procurador de Roma ali. Pilatos estava enrolado, tinha muitos erros, questões administrativas, ele não poderia comparecer diante do imperador. Pilatos teve a chance de ouvir da sua mulher que Jesus era inocente, de que ele estava diante de um homem inocente, um caminho certo, mas ele preferiu fazer a vontade do povo. Ele foi covarde. E é interessante observar que mesmo sobre a dominação romana, o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, que julgavam as causas, inclusive causas religiosas, eles poderiam condenar, mas eles não podiam executar a sentença. Por isso que eles pediram o apoio dos romanos, porque morte por cruz era uma morte romana. Se os judeus fossem realmente matar a Jesus, Jesus seria morto por apedrejamento. Porque a cruz era um lugar de maldição para o judeu. Quando você lê lá em Deuteronômio 21, 22, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por mim e por você. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que ele levou a nossa maldição, ele carregou aquilo que estava sobre a nossa vida e colocou na cruz do Calvário. Não foram os judeus que levaram Jesus para a cruz, embora eles o tivessem entregado por inveja, porque Jesus estava crescendo cada vez mais, a sua popularidade. Não foi porque Judas traiu a Jesus, entregando por 30 moedas de prata. Não foi porque Pilatos, sendo o governador, aquele que tinha autoridade para decretar a sentença, não foi por isso. Foi por obediência a Deus. Quando Paulo escreve em Gálatas 2:20, ele diz: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Jesus foi para a cruz por amor a mim e a você. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente para tornar a tomá-la de volta. Então, isso aí tudo fez parte de um processo da presciência de Deus. Esses personagens que entraram, os judeus, os soldados, Pilatos, Judas, para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Irmão, só se é cristão de verdade quando você olha para a cruz de Cristo e consegue ver aqueles a quem o traspassaram. Não dá para você ser um cristão genuíno e de verdade se você não entender a mensagem da cruz. A palavra do Senhor diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perdidos. Como que um rei pode morrer crucificado? Isso é loucura. Mas para nós os que cremos, a palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você precisa crer no que Jesus fez na cruz, porque se você não crê no que Jesus fez na cruz, você não vai conseguir a sua entrada no céu. Porque a Bíblia diz que, segundo as Escrituras, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, o que Jesus fez na cruz, ele não morreu como herói. Muita gente na época de Jesus morria crucificado, mas a diferença de Jesus estar morrendo na cruz é que ele morreu uma morte substitutiva. Ou seja, alguém merecia ser castigado, e esse alguém são os pecadores, eu e você.
e ele então morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Aparentemente, quando Jesus foi crucificado, parece que houve um fim na história. Jesus morreu. O dia em que Jesus morreu. Quantos assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Muito forte, né? Aquelas cenas. A cena que mais me impactou é quando Jesus, fraco, de tanto apanhar, ele tropeça e cai. E a cruz vem e bate nas costas dele. Pá! Do filme, essa foi a cena que mais me impactou. Porque naquela cruz está o meu pecado, está o pecado da humanidade. Jesus era para ter morrido, sabe onde? Quando começaram a tortura. Amarraram ele num tronco, tirou-se a roupa, e os soldados batendo com chicotes, tiras de couro, pedaços de vidro e de chumbo. Primeiramente, aquelas batidas do chicote cortavam a pele superficial. E depois ia cortando cada vez mais, cortavam as veias que ficam superficiais. E a pessoa virava um retalho humano. Era para Jesus ter morrido ali. Mas Jesus tinha que morrer na cruz. Ele suportou a agonia, a aflição, porque ele queria cumprir o que estava determinado acerca dele. Então parece que Jesus crucificado estava ali no ápice do abandono. Ele se sentiu abandonado. Ele próprio disse: meu Deus, por que me abandonastes? E toda a natureza, toda a criação se voltou. Tanto que houve trevas. O sol parou de brilhar. 3 horas da tarde, irmãos, teve um blackout. Tamanha foi a agonia de Jesus pegar os pecados da humanidade, levar sobre ele. Aquele que não cometeu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Será que era a derrota? Dizem alguns estudiosos que a morte de Jesus na cruz foi o maior drama da história. Mas também nós conseguimos enxergar ali o maior triunfo da história. O ódio dos homens e o amor de Deus. Deus jamais voltou as suas costas para os homens. Os homens estavam perdidos no pecado, porque haviam escolhido esse caminho, o caminho de Adão. Mas Deus envia Jesus, e Jesus veio com a missão: morrer na cruz. Tanto que o diabo tentou desviar Jesus desse foco. Eis aí a glória e os reinos deste mundo. Se você me adorar prostrado, eu te darei. Jesus não. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus tinha que morrer na cruz, irmãos. Então, quando olhamos para a cruz, o que nós vemos lá? O que você consegue enxergar quando você olha para a cruz de Cristo? Primeira coisa que eu consigo enxergar é Jesus Cristo a cumprir a profecia de Deus na sua vida. Havia a predição de que o Messias seria crucificado. As Escrituras predisseram o modo de morte do Messias, seria a cruz. Os discípulos não entenderam isso. Muita gente na época de Jesus não entendeu isso, mas Jesus ele tinha consciência que ele ia morrer e ia ser morte de cruz. Filipenses, Paulo escrevendo, ele diz que Jesus foi obediente até morte, morte de cruz. A morte de Jesus não foi por acidente. A morte de Jesus não foi por acaso. Estava no controle de Deus com a sua vontade e presciência. Permitiu que Jesus fosse entregue e pregado na cruz. Que Deus é este, que não poupa o seu próprio Filho. Esse é o Deus que te ama, é o Deus que me ama. Porque Deus teve todo esse trabalho com Jesus. Dele nascer, dele suportar o que ele suportou, e ele passar pela morte de cruz. Sabe o que eu entendo? Eu creio que ele queria que Jesus tivesse todas as credenciais necessárias quando veio a este mundo. Todavia, a coisa mais empolgante sobre Jesus é que ele veio para transformar vidas. A morte de Jesus mudaria a história. A morte de Jesus daria
livre acesso aos homens à presença de Deus. Porque o homem, pelo pecado, estava separado de Deus. É isso que a Bíblia diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O homem sem Jesus está separado da glória de Deus e não há transformação. Então a cruz, o que é mais empolgante ali, é que aquilo que Jesus estava fazendo iria transformar a sua vida e a minha vida. E a vida de todos aqueles que creem no Evangelho da salvação. Só ele provou serem corretas centenas de profecias do Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, uma delas, nenhum dos seus ossos seria quebrado. E Jesus, ele morreu porque o ato final da crucificação era quebrar as pernas dos condenados. E quando chegaram na cruz de Cristo, ele já havia morrido. Cumpriu-se a profecia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Irmãos, só ele pode cumprir a maior profecia de todas para os que aceitarem a promessa de vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, ele foi levantado na cruz para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Você passa a ter vida eterna quando você acredita no Evangelho. E o Evangelho diz que Jesus, ele foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso que te dá salvação. Quem crer no Evangelho será salvo. E o Evangelho fala de boas novas acerca de Jesus. Na cruz está a possibilidade de sermos uma nova pessoa. Deus revelou ao mundo o seu propósito, o seu amor demonstrado na cruz em Cristo morrendo por nós. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então na cruz nós temos a expressão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz era necessária para que você fosse uma nova pessoa, para que você saísse desse caminho de morte eterna, com direção ao inferno, e mudasse a rota em direção ao céu. Havia um abismo que separava o homem de Deus, e Jesus foi essa ponte de ligação entre o homem e Deus, e essa ponte de ligação chama-se cruz. O sinal da cruz é mais, tem aquele stip e tem o patíbulo. Quando você vê, o homem com Deus é mais, o homem sem Deus é menos. A cruz, queridos, é uma nova oportunidade para mim e para você. A profecia se cumpriu. Jesus é mais do que um carpinteiro. Ele cumpriu, ou seja, pagou a penalidade pelos nossos pecados. Quando você lê lá em 1 Pedro 2,24, ele levou no madeiro os nossos pecados. Então, quando você olha para a cruz, o que você vê? Você vê o seu pecado lá, em Jesus. E você se vê livre do pecado, livre da condenação. O pecado não terá mais domínio sobre a tua vida, porque Jesus, ele tirou aquele que tinha o poder do pecado.